Capítulo 6. O dilúvio. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: Vai tu, com a tua casa para a arca. Eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti. E, todos entre eles, que se agacharem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca. E tudo aquele que permanecer de pé diante de ti, irá embora. E o Senhor fez isto no dia seguinte, e animais, feras, e aves vieram em grandes multidões, e cercaram a arca. E Noé entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio, com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noé. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e a fizeram fugir de seu lugar, e ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se agacharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu, e permaneceu no lugar dos leões. E Noé viu isso, e se maravilhou muito, e ele levantou-se e levou os 2 filhotes, e os trouxe para a arca. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que nenhuma faltou das que trouxe Noé na arca. 2 e 2 vieram a Noé na arca, mas dos animais limpos e aves limpas, ele trouxe 7 casais, como Deus lhe havia ordenado. E todos os animais, e as feras e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. E, naquele dia, o Senhor fez com que toda a terra tremesse, o sol se escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes. E Deus fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Senhor naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. E ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e todos os seres vivos que estavam com ele, entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, e que o Senhor a fechou por fora. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra, se cansaram no meio deste mal por conta da chuva, pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos de homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noé para a arca. E chamaram a Noé, dizendo: Abre para nós possamos ir a ti na arca, deveremos nós morrer? E Noé, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vós se rebelado contra o Senhor, e disseram que ele não existia? E portanto, o Senhor trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Senhor, e agora vocês desejam viver sobre a terra? E disse a Noé: Estamos prontos para voltar ao Senhor, abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para o Senhor, e por que não retornaram durante esses 120 anos, que o Senhor lhes concedeu como o período determinado? Mas agora vocês vêm e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Senhor não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que você prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles.
E o Senhor enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca. E os animais espantaram-nos desse lugar, e cada um seguiu seu caminho e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu, desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu. E restavam apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi elevada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas e todas as criaturas vivas dentro foram dela ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados, e os leões rugiram, e os bois mugiam, e os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância. E Noé e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. E Noé orou ao Senhor, e clamou por conta disso, e ele disse: Ó Senhor, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram, as armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Senhor, responde-nos, acende o teu semblante em relação a nós e tenha misericórdia de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram, naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Arara. E Noé então abriu as janelas da arca, e Noé ainda chamou o Senhor nessa hora e disse: Senhor, que deste forma a terra e os céus, e tudo o que nela existe, tira nossas almas deste confinamento, e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e disse-lhe: Quando tiver completado um ano inteiro, tu então sairás adiante. 38 Ao fim de um ano, que Noé permaneceu na arca, as águas secaram na terra, e Noé abriu a cobertura da arca. 39 Naquele tempo, no 27º dia do segundo mês, a terra estava seca, mas Noé e seus filhos, e aqueles que estavam com ele, não saíram da arca até que o Senhor ordenou a eles. E chegou o dia em que o Senhor lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho, e Noé e seus filhos habitaram na terra que Deus lhes havia dito, e serviram ao Senhor todos os dias, e o Senhor abençoou Noé e seus filhos em sua saída da arca. E lhes disse: Sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra. Se inscreva, curta e compartilhe conhecimento.